Fala galera, beleza? Na aula passada a gente teve um pequeno problema com o áudio, né? Sobre esse mesmo tema. A gente teve um pequeno problema com o áudio e o YouTube sumiu com esse vídeo. Não sei o que aconteceu, não sei se foi um erro da edição, acabei cortando aí o áudio por engano, mas tá corrigido, tá? Então esse vídeo aqui agora é para vocês, não tem o problema do áudio, e é um problema, é um vídeo simples relacionado com algumas operações algébricas antes da gente entrar com produtos notáveis. Galera, então, boa aula e até a próxima. Exato. Então a gente vai começar com a aula de expressões algébricas. Primeiro definindo o que é uma expressão algébrica, que é uma expressão matemática formada por números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Vamos lá, pessoal. Quem seriam os números conhecidos e os números desconhecidos? Galera, o número conhecido é o que a gente chama de incógnita, e ela é geralmente representado por letra. E número desconhecido é o que a gente chama de coeficiente, que são os números reais que multiplicam as incógnitas. Beleza? Bom, então, vamos aos exemplos. Temos aí, então, 4 exemplos. O que difere um exemplo do outro é o número de termos. Na primeira expressão, temos 2 termos. Na segunda expressão, temos um termo só. Na terceira expressão, temos 3 termos. E na quarta expressão, temos 4 termos. O que diferencia uma expressão da outra e o que determina o número de termos é o sinal de mais ou de menos. Então, o exemplo 2. Mesmo que tenham 4 incógnitas, ela tem um termo só, porque não tem nenhum sinal de mais ou de menos separando essas incógnitas. Na primeira expressão, o sinal de menos separa esses dois termos. O primeiro termo é x² e o segundo termo, menos 5yz. Agora, quem seriam os coeficientes? O coeficiente de yz seria o menos 5, que é o número que multiplica as incógnitas yz. E quando não tem nada, consideramos que o coeficiente é 1. Então, o coeficiente de x² é 1, que é o elemento neutro da multiplicação. O nosso primeiro exemplo, por ter 2 termos, é chamado de binômio. O nosso segundo exemplo, por ter um termo só, é chamado de monômio. O nosso terceiro exemplo, como tem 3 termos, é chamado de trinômio. E o nosso quarto exemplo, por ter mais do que 3 termos, a gente chama de polinômio. Qualquer expressão algébrica que tenha mais do que 3 termos é chamada de polinômio. Vamos então para as nossas operações algébricas. Primeiro, o que são operações algébricas? São operações que envolvem expressões algébricas. Ponto. É só isso mesmo. Quais operações? Adição, multiplicação, subtração e divisão. Nas aulas, a gente vai trabalhar só com adição, subtração e multiplicação. Divisão a gente trabalha em outro momento. Então vamos para as operações adição e subtração. Por que eu coloquei elas todas juntas? Porque a regra para adição e a regra para subtração são exatamente iguais. Então a regra é a mesma, tanto para adição quanto para subtração. E qual que é a regra? A regra é a seguinte: a gente pode efetuar a adição ou a subtração quando os termos têm as mesmas incógnitas com os mesmos expoentes. Por exemplo. Então vamos aos exemplos, galera. Nosso primeiro exemplo, a expressão x² menos 3xy² mais 6xy² menos 4xy². O que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, x² menos 4x²y. Essas duas expressões têm as mesmas incógnitas e os mesmos coeficientes. Lembrando que quando não tem nada, a gente considera o coeficiente como sendo 1. Então a conta que a gente tem para fazer é menos 4, 1 menos 4, vezes x², y. Perceba que a gente não mexe nos expoentes, a gente não mexe nas incógnitas,
Na adição e na subtração, a única coisa que a gente muda são os coeficientes. E o que mais que a gente tem? Bom, temos a expressão menos 3x², xy². Temos a expressão mais 6, xy². Então, a nossa conta vai ser mais, abre parênteses, menos 3 mais 6, x, y². Então, a gente só vai fazer a operação que está entre parênteses e representar o resultado da conta. 1 menos 4 dá menos 3. Então, a gente teria menos 3 x² y mais menos 3 mais 6 dá 3 positivo. Então, a gente teria 3 x y². Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Esse é o resultado da nossa expressão algébrica. Simplificando, juntando o que dá para juntar. Ah, mas não vai dar zero essa conta? Porque menos 3 mais 3 dá zero. Não. E por que não? Porque o expoente do x na expressão amarela e na expressão vermelha são diferentes. E os expoentes do y na expressão amarela e na expressão vermelha também são diferentes. Vamos ao segundo exemplo. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no primeiro exemplo. A única coisa que muda um pouco é que nesse exemplo a gente tem fração. Ah, mas o que vai mudar? Nada. Só vai ter que fazer MMC. Então, partindo do mesmo princípio, dá para a gente juntar essa expressão AB²C com essa expressão 1/5 de AB²C. Quanto que vai dar isso? Lembrando que quando não tem nada, o expoente é 1, teríamos 1 mais 1/5 de AB²C. Partindo da mesma ideia, 2/3 de AB² mais menos AB². Então a gente teria 2/3 menos 1 AB². Então, galera, é o seguinte. 1 mais 1/5, se você fizer MMC e tudo mais, o resultado é 6/5. 6/5 de AB²C e 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 é igual a menos 1/3. Menos 1/3 de AB². Novamente, a gente não pode fazer nada, porque essa primeira expressão tem o C e a segunda expressão não tem o C. Agora, para fazer a multiplicação de expressões algébricas, a gente vai usar com muita frequência a propriedade distributiva. Que propriedade é essa? Muito conhecida. É a propriedade que a gente usa quando temos as operações de adição e multiplicação juntas. Por exemplo, a expressão 2 mais 5 vezes 3. A gente pode primeiro somar o que está nos parênteses e depois fazer a multiplicação, ou então a gente pode distribuir esse 3 nas parcelas da soma. Então, essa multiplicação 2 mais 5 vezes 3 é o mesmo que a gente fazer 2 vezes 3 mais 5 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 6 mais 15, 21. A gente vai usar exatamente essa mesma propriedade, porém, trabalhando com expressões algébricas. Galera, então vamos para o nosso aqui primeiro exemplo de multiplicação, que é um exemplo simples, tá? Que a gente vai fazer bem passo a passo. Então, olha lá. 2a, a gente vai multiplicar com 3a ao cubo. Vou pegar o 2a e multiplicar com c. Vou pegar o 3b² e multiplicar com 3a ao cubo.
E vou multiplicar o 3b² com c. E aí, galera? A gente multiplica coeficiente com coeficiente, incógnita com incógnita, ou seja, letra com letra. 2 vezes 3 vai dar 6. A elevado a 1. Lembra que quando não tem nada, o expoente é 1. Vezes a elevado ao cubo, a elevado à quarta. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. 2ac, beleza? 2ac. Lembrando que quando não tem nada, o nosso coeficiente é 1. Então, é como se implícito tivesse um número 1 aqui, certo? E aqui, continuando a conta, 3 vezes 3 vai dar 9. b² ao cubo, vou deixar como a ao cubo b², só para deixar na ordem alfabética, que eu acho a leitura melhor, né? Mais 3b² vezes c, 3b² c. Coeficiente com coeficiente, incógnita com incógnita. Galera, perceba que aqui os termos não são iguais, né? Todos eles têm letras com expoentes diferentes. Então a nossa conta acaba por aqui. Beleza? E no nosso segundo exemplo, temos a multiplicação 3a menos 2b vezes b². E aqui a gente vai fazer de novo a distributiva. Então a gente teria 3a b² menos 2b vezes b². A primeira expressão não tem o que mexer, 3ab² mesmo, menos, quando não tem nada, o expoente é 1, 2 vezes b vezes b², 2b². Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar de produtos notáveis. Até o próximo vídeo e tchau!